Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, e também o Procurador-Geral de Contas, o doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Nosso auditor não está presente, né? Em discussão, a ata número 8 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 26 de abril de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e conselheiro Osmar Jerônimo, integrante da segunda Câmara. A Procuradoria, em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, ratifica integralmente os pareceres já emitidos. Com a palavra, a ilustre relatora, para proferir leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar Jerônimo, muito digno representante do Ministério Público, doutor João Antônio, senhores e senhoras. Os processos sob minha relatoria são os seguintes. O número 8 de 2011, da Fundação de Esportes e Lazer de Mato Grosso do Sul, responsável de seu Lanzarini, é um convênio número 8.439 de 2006, cujo objeto é repasse financeiro para a construção de quadra poliesportiva. Eu acompanho o entendimento da IEAMA e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento dessa prestação de contas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir, acompanhando agora as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas. Processo 6.816 de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, convênio número 19.747 de 2012, cujo objeto é a manutenção de programa de transporte escolar. Processo 10.886 de 2015, do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Corumbá, responsável Andréa Cabral Uli, convênio número 1 de 2014, para execução do projeto Cidadania e Garantia de Direitos e Oportunidades. Processo 10.974 de 2015, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Garibe, convênio número 22.578 de 2014, cujo objeto é o pagamento de despesas de custeio da Sociedade Assistencial MEI-MEI. Quanto ao processo 4.459 de 2009, do Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Silvia Aparecida Dinucci, termos de outorga número 2.788 de 2004, cujo objeto é a execução do projeto cultural Dança e Teatro na Educação. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pelo julgamento desta prestação de contas como contas irregulares, em razão das impropriedades descritas no relatório, e em razão do aproveitamento dos atos processuais relativos ao senhor Silvio Aparecido Dinucci, dou por quitada a multa em razão do parcelamento demonstrado nos autos, e pela aplicação de multa regimental à senhora Tânia Regina dos Santos, diretora-presidente do Fundo à época dos fatos, senhora Roselane de Abreu José outorgada e senhora Milene Barbosa da Fonseca executora, responsabilizando-a solidariamente ao valor correspondente de 50 ofermes, em razão das impropriedades apontadas nos autos e não atendimento à intimação dessa Corte de Contas. Processo 13.036 de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza, contrato administrativo número 67 de 2013, para aquisição de combustível gasolina comum. Eu acompanho a manifestação da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular o procedimento licitatório, a formalização do contrato administrativo e aplicar multa regimental ao prefeito municipal no valor de 50 ofermes em razão da infringência às normas legais e regimentais. Processos 14.667, 10.266, 15.401, 17.370, 17.738 e 17.796 de 2014, da Prefeitura Municipal de Ladário. São responsáveis Roberto Guimarães, Maria Eulina Rocha dos Santos, Silvana de Araújo Arruda e Alexandre Ramos de Oara. Os assuntos, respectivamente, são as atas de registro de preço número 14, 7, 15, 20,
19 e 23 de 2014. O objeto é a aquisição de pneus automotivos, gêneros alimentícios para merenda escolar, serviços de borracharia, material pedagógico e carnes e frios, respectivamente. Eu acompanho os entendimentos da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar regular o procedimento licitatório e a ata de registro de preços e determinar a remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneçam sobrestados até o final da vigência da ata. Voto no mesmo sentido nos 13 processos a seguir, de atas de registro de preço, todos da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, tendo como responsável o senhor Giacomo D'Agostin. São os processos 16.265, 17.277 e 9.759 de 2014, números 8.869, 10.115, 7.890, 9.096, 9.246, 6.951, 6.998, 5.249, 5.823 e 6.408 de 2015, cujo objeto é fornecimento de hospedagem, refeição e locomoção de pacientes, aquisição de peças para máquinas motoniveladoras, aquisição de medicamentos básicos, de filtros e lubrificantes, aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, serviço de transporte escolar, aquisição de materiais de construção, de peças para a retroescavadeira, serviços gráficos, aquisição de combustível aditivo, serviço de recauchitagem, vulcanização e recapagem de pneus, aquisição de materiais elétricos e eletrônicos e aquisição de gêneros alimentícios, respectivamente. Ainda pela regularidade dos procedimentos licitatórios e das atas de registro de preço, voto nos seguintes processos da Prefeitura Municipal de Anastácio, de responsabilidade do senhor Douglas Médio Figueiredo. São os processos 14.984, 15.312, 17.235 e 9.155 de 2014, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo odontológico, contratação de restaurantes, coquetéis e serviços de conveniência e serviço de buffet, aquisição de material médico e hospitalar e aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, respectivamente. E, finalmente, no mesmo sentido, voto no processo 16.649 de 2014 da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante, é uma ata de registro de preço número 1 de 2014 para serviço de coffee break. Senhor presidente, as multas deverão ser recolhidas ao FUNTEC e as autoridades competentes serão devidamente comunicados do julgamento aqui proferido. Em discussão, relatórios de voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como voto o conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Também acompanho integralmente a relatora, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria, ratifica os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a relatura dos relatórios e votos. Senhor presidente e conselheira Marisa, doutor João, senhor representante do Ministério Público de Contas. Eu inicio pelo processo de número 3016, do ano de 2014, o órgão é a Prefeitura Municipal de Carapó, tendo como responsável o senhor Mário Valério. O assunto é um convênio número 16, do ano de 2013. O objeto é apoio financeiro para o desenvolvimento de ações voltadas ao tratamento e acompanhamento de dependentes químicos. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto, no sentido de declarar a regularidade do presente convênio, dando-se quitação ao responsável. O mesmo voto para os 9 processos a seguir. Processo número 3035 de 2014, o órgão é a Prefeitura Municipal de Maracaju, o responsável é o senhor Maurílio Zambuja, o assunto é o convênio número 7 de 2013. O objeto é auxílio financeiro visando a continuidade das atividades desenvolvidas pela APAI de Maracaju. Processo número 3.731 do ano de 2014, o órgão é a Secretaria Municipal de Cultura de Dourados, o responsável é o senhor Carlos Serjotes, o assunto é o convênio número 251 de 2013, o objeto é o repasse financeiro para a realização da Festa Junina de Dourados.
Processo número 4.206, do ano de 2014, o órgão é a Secretaria Municipal de Educação de Maracaju, responsável Sandra Marcondes. O assunto é o convênio número 4 de 2013, tendo como objeto o apoio financeiro para a consecução das atividades desenvolvidas pela Casa da Criança Margarida Ferreira Braga. O processo número 4.210, do ano de 2014, cujo órgão é a Secretaria Municipal de Educação de Maracaju, tendo como responsáveis o senhor Maurílio Zambuja e Sandra Marcondes. O assunto é convênio número 13 do ano de 2013. O objeto é auxílio financeiro para o custeio das despesas referentes à educação infantil, alfabetização e educação fundamental na modalidade educação especial para os alunos portadores de necessidades educativas especiais. O processo número 4.691, do ano de 2014, o órgão é o Fundo Municipal de Saúde Carapó, responsável Ireu Natal. O assunto é o convênio número 14 de 2013. O objeto é o repasse financeiro para o pagamento de plantões médicos ininterruptos e sobreaviso. Para o processo 4.693 de 2014, o órgão é a Prefeitura Municipal de Carapó, tendo como responsável o senhor Mário Valério. O assunto é o convênio número 23 de 2013. O objeto é apoio financeiro visando o pagamento de despesas diversas da APAE. Processo número 1.382 de 2014. O órgão é o Fundo Municipal de Saúde Carapó, tendo como responsável o senhor Ireu Natal. O assunto é o convênio número 1 do ano de 2013. O objeto é auxílio financeiro para o atendimento de plantões diários e ininterruptos em caso de urgência e emergência. E para o processo 15.185 e 14.968, ambos de 2015, o órgão é a Secretaria de Estado de Educação, tendo como responsável a senhora Maria Nilene Badeca. O assunto são os convênios número 22.888 de 2014 e 22.900 do ano de 2014. O objeto é recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar. E, senhor presidente, no processo número 14.968 de 2015, eu solicito à Secretaria das Seções que faça alteração na identificação do convênio constante do voto para que conste convênio número 22.900 do ano de 2014. Em todos os processos citados, senhor presidente, as autoridades competentes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Eu acompanho integralmente o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres já emitidos. Senhores conselheiros, senhor procurador, os processos sobre a minha relatoria, eu farei os relatórios de voto em bloco, começando pelo processo de número 14.155/2013, que trata do convênio número 3 de 2012, celebrado entre o município de Cacilândia, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de que seja julgado como contas regulares e pela aplicação de multa de 100, contas irregulares e pela aplicação de multa de 100 UFEMs ao titular. Voto nesse mesmo sentido para os processos 6.571/2013, 6.668/2013 e 6.687/2013, que tratam dos convênios números 6/2012, 9/2012 e 13/2012, firmados pelo município de Paranaíba, sob a titularidade do senhor José Garcia de Freitas, respectivamente com as entidades Obra Social Nossa Senhora Santana, Legião da Boa Vontade e o Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. 6.682 e 6.875/2013, relativo aos convênios números 9 de 2012 e 20 de 2012, firmados pelo município de Aparecido do Taboada, representado pelo senhor André Alves Ferreira, com as entidades Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecido do Taboado e Sindicato Rural de Aparecido do Taboado,
73.367/2011, que trata do convênio número 1 de 2010, entre a Câmara Municipal de Corguinho e a Associação de Amigos e Colaboradores Corguinhense, tendo como ordenador de despesa o senhor Edésio Fernandes de Lima, e 8.060 de 2013 e 199 de 2013, que abriga os convênios números 1 de 2012 e o termo de ajuste número 1 de 2012, ambos pactuados pelo município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, respectivamente com as entidades Associação Sul-Mato-Grossense de Educação, Eliesca, Liga Independente das Escolas de Samba de Cacilândia. Já no processo número 4.532/2014, que cuida do convênio número 2 de 2013, celebrado entre o município de Cacilândia, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, o voto é pelo julgamento como contas irregulares, pela impugnação da importância de R$ 391 e pela aplicação de multa de 50 UFERMs ao titular. Por sua vez, no processo número 72.031/2011, que tem como objeto a contratação temporária da servidora Marisa Rodrigues de Almeida para a função de conselheira tutelar, realizada pelo município de Sonora, sob a responsabilidade dos senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, respectivamente, ex e atual prefeito. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pelo não registro do ato de admissão e pela aplicação da multa individualizada de 30 UFERMs aos responsáveis. O mesmo voto para os processos de números 108.528/2011 e 108.534/2011, que tratam das contratações das servidoras Maria Elizabeth Pero Caetano e Silvana Vieira de Souza, efetivadas pelo município de Nova Alvorada do Sul, sob a titularidade do senhor Arley Silva Barbosa, para a função de auxiliar de serviços gerais. Quanto ao processo número 35.416/2011, tendo como referência a contratação temporária da servidora Leonarda Gonçalves para a função de auxiliar de serviços gerais, realizada pelo município de Bandeirantes, sob a titularidade do senhor Flávio Adriano Gomes, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pelo não registro do ato de admissão, pela aplicação de multa de 30 UFERMs ao responsável e pela determinação ao atual titular para que, no prazo de 30 dias, rescinda o contrato, se já não o fez, como também para que suspenda todos os pagamentos dele decorrentes, fazendo prova nos autos no mesmo prazo, sob pena de impugnação dos valores despendidos irregularmente a partir desta decisão, além de aplicação de outras penalidades. Esta mesma decisão para os processos números 35.418/2011, 35.419/2011, 35.441/2011, 10.800/2012, 10.806/2012, 10.812/2012, 10.818/2012 e 10.824/2012, que trata das contratações temporárias realizadas também pelo município e titular responsável relativamente aos servidores Jusilene Cândia de Souza, auxiliar de serviços gerais, Juliana Pereira Vasconcelos de Souza, auxiliar de serviços gerais, Jacinto dos Santos Almeida, vigia, Juliana da Silva Souza, assistente social, Karina da Silva Takahashi, psicóloga, Marciene Esteste de Oliveira, assistente social, Raquel Previdelli da Silva Pagiouro, psicóloga, Luzia Timóteo da Silva, pai e mãe social. E ainda, os processos de números 108.552/2011, pertinente à contratação da servidora Vicentina Neves da Silva para a função de trabalhador braçal, efetivada pelo município de Nova Alvorada do Sul, tendo como titular o senhor Arley Silva Barbosa. 19.334/2012, referente à contratação da servidora Melissa Martins Fernandes para a função de gestor de obras e projetos, arquiteto, levado a efeito pelo município de Dourados, tendo como responsável os senhores Walter Luiz Betoni e Marinisa Kiyomi Mizokushi, respectivamente, secretário municipal de Educação e secretário municipal de Educação e secretário municipal de Administração. E 22.692/2012, que abriga a contratação do servidor Vanderlei Lino Aristimunha para a função de motorista, realizada pelo município de Antônio João, sob a responsabilidade da senhora Lúcia Regina da Cruz Butiquevicius. No que se refere ao processo número 2.160/2013, que trata do contrato número 129/2010, firmado entre o município de Pedro Gomes, tendo como ordenadores de despesas Maura Teodoro Jajá e Francisco Vanderlei Mota, e a microempresa Hotel Royal Limitada,
O voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, pela aplicação de multa de 30 alfermes a cada um dos responsáveis, em face do defeito verificado na instrução processual e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Este mesmo voto para os processos 24.848 de 2012, relativo ao contrato número 30 de 2012, entre o município de Água Clara, sob a titularidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, e a empresa Dumas Mecanização Agrícola e Terraplenagem Limitada, 118.948 de 2012, correspondente ao contrato número 47 de 2010, entre o município de Camapuã, representado pelo senhor Marcelo Pimentel do Ailib e o senhor Wilson da Cruz Oliveira, e 12.403 de 2013, que trata do contrato número 20 de 2013, entre o município de Paraíso das Águas, sob a responsabilidade do senhor Ivan da Cruz Pereira e a microempresa Francisco de Souza Monteiro. Com relação ainda ao processo número 12.403 de 2013, solicito à Secretaria das Exceções que altere o item 1 do voto, bem como o cabeçalho, para o fim de constar o nome da empresa contratada, tal como foi lido nesta oportunidade. Por fim, no processo número 7.158 de 2013, que cuida do contrato número 84 de 2013, firmado entre o município de Brasilândia, representado pelo senhor Jorge Justino Diogo, e a microempresa Wilson de Oliveira Transporte, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade da formalização contratual, pela aplicação da multa de 30 alfermes ao responsável e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa correspondente à execução financeira. Senhores conselheiros, a intimação dos interessados quanto ao resultado desses julgamentos, bem como o recolhimento das penalidades à hora aplicada, deverão ser providenciadas na forma regimental. São os relatórios de voto que coloco em discussão. Com a palavra, a conselheira Marisa. Eu queria comentar um pouco a questão das contratações temporárias. Estava dizendo a Vossa Excelência e ao conselheiro Osmar que é muito grande o número de processos que nós estamos indeferindo, justamente porque se trata de contratações temporárias que não seguem a legislação. E, relembrando aqui, justamente há um ano atrás, no dia 6 de maio de 2015, a Escoex, junto com a Somasul, prepararam uma parceria entre os dois, uma palestra de contratação temporária de excepcional interesse público, aqui na Escoex, com um professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campo de Três Lagoas, e o doutor Gustavo Alexandre Magalhães, que é um procurador do município de Belo Horizonte, que tem expertise nessa área. E discutimos muito. Foram funcionários desse nosso tribunal e também dos nossos órgãos jurisdicionados. A Somasul fez o pedido e nós acatamos o pedido de discutir essa questão. Portanto, não é uma questão que os nossos jurisdicionados, principalmente os gestores municipais, não tenham conhecimento. É possível que, após essas discussões, os nossos gestores municipais tenham se atentado mais a essa questão. Mas é um problema que tenho certeza que todos os conselheiros do Ministério Público de Contas se debruçam, porque é enorme o número de contratações temporárias, de forma que não se segue o que está na lei, que primeiro é o concurso público, essa é a primazia, e depois naqueles casos que realmente são de necessidade, de utilidade pública mesmo, de necessidade extraordinária, vamos dizer assim, de cada município. E as questões que terão que ser bem justificadas. Houve um caso de uma questão de professor de uma escola em determinado município, não, mas eu construí a escola esse ano, se não era previsto, foi obrigado. Quer dizer, mesmo que ele tenha sido, ele teria que justificar, e não justifica. E, às vezes, quando a gente pede informações, o nosso gestor é revel. Então, essas questões que me chamaram a atenção pelos 15 ou 16 processos que Vossa Excelência leu aqui, todos eles de contratação temporária. Essa é a informação que eu queria dar e, principalmente, que eu queria comentar, porque fico preocupada com a quantidade de processos nesse teor. Continua em discussão. Conselheira Marisa, como sempre, Vossa Excelência repercute algum assunto na nossa Câmara, e esse é um assunto que também não poderia ficar sem a repercussão.
Como bem comentou Vossa Excelência, o texto da lei exige que a lei seja específica para a determinada contratação e que fique comprovado efetivamente o excepcional interesse público. E nós temos aqui estudado e percebido na legislação que vem instruindo os processos que as leis são mal feitas. Não tem prova nenhuma de que a função é de excepcional interesse público. Haja visto aqui os cargos que eu fiz questão de trazer um quadro aqui para demonstrar. Por exemplo, onde é que poderia estar enquadrado o excepcional interesse público dessas funções a que se reveste essas contratações? Vigia, assistente social, psicólogo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. Não é possível enquadrar essas funções de excepcional interesse público. Eu imagino se o tribunal não tivesse adotado essa providência que se refere, Vossa Excelência, na promoção desse encontro em parceria com a Associação dos Municípios, e que os conselheiros têm sistematicamente rejeitado essas contratações, inclusive com aplicação de multa. Então, a regra virou exceção, e a exceção virou a regra. Então, a gente não pode descuidar, ainda que, às vezes, tardiamente, como tenho visto aqui alguns processos, é difícil fazer uma fiscalização concomitante. É muito difícil, que dirá prévia. Mas, ainda assim, eu acho que a posição do tribunal é louvável no sentido de tomar essas providências, de não registrar a contratação e a punição pecuniária revestida de multa. Então, eu acho importante a sua observação e, quem sabe, renovar, porque ano que vem é uma nova gestão, quem sabe, no início do ano, a gente promover um outro encontro para novamente debater isso com os novos gestores. Mas agradeço muito a intervenção de Vossa Excelência. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Conselheiro Osmar? Acompanho o relator. Aprovados por unanimidade. Vão expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrado.